mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, esse projeto foi de criação de um fechamento de costas de uma rânia. Então você vê que eu estou organizando as referências ali na lateral do meu artboard e eu posicionei uma caveira. E essa caveira 3D, ela foi criada, customizada, né, no ângulo que eu queria, com a luz que eu queria. Você vê que tem uma projeção de uma luz vermelha que eu já coloquei para me ajudar a definir os tons da rânia que eu ia fazer, a incidência da luz e sombra sobre a rânia. E eu fiz tudo isso num aplicativo chamado Rend, que eu já comentei em alguns vídeos, que ele dá modelos 3D e te permite, né, rotacionar, posicionar a iluminação e tudo mais. E você vê que sobre a caveira, né, eu começo a desenhar o formato, né, os detalhes, as características dessa máscara, né, dessa máscara que é parte do folclore japonês, aí, que representa os sentimentos humanos confusos, misturados, né, com paixão, ódio, ciúme, enfim, tem toda uma questão muito representativa com a expressão dela, né, a expressão dela é que é o que captura, né, essa coisa que você não sabe se tá triste, se tá com raiva, se tá sorrindo, se tá chorando, é tudo meio que misturado. Então tem essa cara meio de demônio, mas na verdade a representação é muito mais complexa e profunda do que isso. Então você vê que eu me baseei nesse molde de caveira que eu posicionei ali, justamente para eu conseguir criar a angulação exata que eu precisava fazer. Lembrando que esse primeiro rascunho que eu tô fazendo é só um concept. Como o projeto é muito grande, muito detalhado, antes de partir para a versão final, eu comecei a esboçar mesmo, a estudar bem solto, bem rabiscado, para eu ter uma ideia de como vai ser o comportamento mesmo dessa figura, né, desenvolver os volumes da face, desenvolver mais ou menos a posição, o encaixe ali nas costas. Lembrando também que tem uma cobertura ali em cima, no meio da testa dela, onde tem a parte escura do cabelo. O meu cliente tinha uma tatuagem antiga bem perto ali do pescoço que ele queria esconder. Então também foi levado isso em consideração, colocar uma área escura ali onde ia fazer a cobertura, né, e estudar o comportamento das sombras e das cores. A ideia, né, era fazer algo bem mais sóbrio, sem tantos efeitos assim. O meu cliente me mandou referências que eram muito voltadas pro tradicional japonês. Então, apesar de eu ter uma liberdade para criar, eu tinha que dar uma pegada, uma estética um pouco mais voltada pro tradicional. Então eu aproveitei para trabalhar com linhas mais duras e, né, menos variedade de detalhes, mas ainda assim com um acabamento um pouco mais rebuscado, que é característica da mistura que eu faço de referências junto com o neo-tradicional. Então, sei lá, eu acho que você poderia dizer que é um neo-oriental ou algo do tipo, né? Então você vê aí que eu coloquei o meu concept, né, por baixo, num layer mais clarinho, né, dei uma transparência para ele e vem agora finalizando as linhas, né, ou seja, passando a linha por cada uma dos traços rabiscados e rascunhados que eu tinha feito, né? Agora eu posso fazer eles mais limpos, né, o traço mais preciso, sem estar duplicado exatamente na posição que precisa, e dando os ajustes necessários para cada detalhe. Então você vê a quantidade de idas e vindas, de refazer até ficar exatamente no lugar, na posição, tudo certinho, da forma que for mais interessante. E a rânia tem uma característica muito, né, marcante, muito específica. Sempre, né, que eu vou desenhar uma rânia, é algo que eu presto muita atenção, que são os ângulos e os volumes da face. Como ela tem essa característica bem caricata, né, bem exagerada, tem essa coisa das sobrancelhas protuberantes, da própria bochecha também, que tem uma protuberância, e normalmente ela é muito retratada com uma certa geometrização, porque é para ser como se fosse uma máscara mesmo, uma máscara de madeira, uma máscara, ou de repente de, não sei, de algum tipo de porcelana ou de cerâmica, mas é sempre uma máscara que é modelada, né, esculpida ali, desenhada, usando uma variedade bem simplificadora assim, de planos, né, planos
planos mais chapados, planos mais inteiros. Então você tem algumas máscaras que são mais arredondadas, mas em geral elas são com ângulos mais retos, mais chanfrados. E aí fica aquela protuberância, né? Aquela divisão entre parte de cima e parte de baixo, né? Parte lateral, parte frontal. E isso é bem útil na hora de desenhar as luzes e as sombras, porque eu consigo marcar, né, esses vincos melhor, e aí eu consigo separar em diferentes tons, onde tem uma incidência maior de luz e uma outra área, né, uma outra parte do desenho onde não tem. Então você vê que eu estou terminando aí esse projeto da linha, mapeando também onde vão ser aquelas manchas de fundo, né, que são como se fosse ventos ou águas, enfim, que tem muito na característica do desenho oriental, né, que tem a ver com a estética, né, da cultura deles, sempre tem, né, essa coisa da onda, do vento, dos elementos na natureza. Então agora, depois que eu defini tudo isso, eu estou chapando de cor as grandes áreas como eu normalmente faço. Você viu ali que eu defini tudo que ia ser vermelho, tudo que ia ser amarelado, tá? E agora dentro dessas áreas eu começo a jogar certas nuances. Então eu fiz primeiro, né, um estudo de brilhos, né, jogando as primeiras luzes ali no vermelho para eu saber de onde está vindo a luz, e aí no lado oposto eu vou fazer a sombra, que é que eu estou fazendo agora, jogando um vermelho mais escuro, puxado para o marrom ali, né, e que é justamente para fazer aquele ponto, né, pontuar aquela questão que eu falei sobre as áreas serem muito marcadas, né, a geometrização. Então você consegue marcar a parte de cima e parte de baixo ali de uma forma bem característica. Então eu tomei uma liberdade de rebuscar um pouco mais nessa questão volumétrica para dar uma profundidade, dar um efeito de brilho bem interessante, porque é afinal um projeto referente, né, uma área muito grande, as costas inteiras. Por mais que a referência seja tradicional e seja relativamente simples na aplicação, você precisa, né, considerar que vão ter áreas muito grandes de cores chapadas. Então um degradê, por mais simples que seja, ele é bem-vindo, né, e gera uma riqueza um pouco mais. E por fim, pensando nisso, eu comecei a estudar justamente adicionar uns brilhos azulados, como você viu ali, né, bem clarinhos, só muito pontuais, que vai dar uma atmosfera de uma luz meio noturna incidindo sobre ela, uma coisa de uma luz meio fantasmagórica, que tem um pouco a ver, assim, né. Então a minha ideia era que dar essa quebra também com esse excesso de tons avermelhados, né, que são tons mais quentes, com essa luz azulada ali. E aí por fim eu começo a trabalhar no fundo. Então primeiro eu delimito ali as flores, né, que são as sakuras, as cerejeiras japonesas, e ali depois jogo os cinzas, né, jogo os pretos bem chapados e começo a clarear eles para fazer esse efeito da transição, né, de suavidade com o fundo. E é importante seguir, né, uma espécie de sentido de movimento, como se fosse, por exemplo, ali, né, quando você joga uma pedra na água e ela reverbera, faz aquelas ondas e tem uma fluidez, uma evolução contínua, assim. Então a ideia é trabalhar com essa questão de movimento, né, de referência ao que seria algo mais ligado à natureza mesmo. Então, fazendo os últimos acabamentos, e esse é o resultado final. Esse é mais um desenho e fala. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. São 5 vídeos por semana, mas você tem que ativar o sininho para receber todas as notificações e não ficar por fora de nada, beleza? Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu! Gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo, que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.